E, se você quiser gastar um tempo para ouvir de novo, e se quiser também ministrar os discípulos, tá? Não precisa citar a fonte, a não ser os versículos bíblicos. Não tem copyright, não precisa me avisar que está ministrando, de jeito nenhum, porque assim como eu recebi, assim entrego. Amém? E a Bíblia não tem copyright. Já pensou se não fosse pagar direito autoral pelos textos que a gente usa? Então, quero oferecer a vocês assim. Eu tenho esse material também escrito, posso passar para vocês o material escrito, mas não fique muito animado não, que é um esboço. É um esboço. Mas eu deixo com vocês aí. Se estiver interessado, eu posso passar por e-mail, tá? Não sei se alguém se interessa. Se interessar, eu posso passar, e aí vocês, com áudio, com aquele escrito, conferir, né? Para ver se assim é. Eu gosto muito dos bereanos, porque eles tinham duas qualidades. Quais eram? A gente normalmente lembra da última qualidade, mas eles tinham duas. Eles foram chamados de nobres por causa de duas características. Uma, a última, é que conferiam para ver se é assim. Mas qual era a primeira? Ouviam a palavra com avidez, com muita fome. A gente gosta de citar a última característica, né? Conferiam. E ontem mesmo aconteceu um fato aqui, que o irmão me lembrou de um texto que está em Deuteronômio 14, 24, que deixa a liberdade para as pessoas que iam sacrificar em Jerusalém, deixava as pessoas em liberdade de não levar o animal para Jerusalém. Deus deu essa liberdade. Então nem todos levavam, e não era pecado não levar, porque Deus disse assim: se você achar que o caminho é longo demais, vende. E ele diz assim: ata o dinheiro na tua mão. Interessante, né? Ata o dinheiro na tua mão e leva, e lá você compra aquilo que estiver posto no seu coração. Então o irmão lembrou do texto, né? Conferiu e falou: Jamê, tem esse texto aí, eu estou falando para vocês. Mas tem essas duas características no seu coração: ouvir a palavra com avidez e conferir. Então estou oferecendo esse material a vocês aí, para que vocês confiram, e se achar que é interessante, ensinem aos discípulos. Amém? Isso. O fato é que os judeus tiraram os gentios da vida deles. Quando Paulo fala que vai para os gentios, eles ficam bravos, porque eles achavam que Deus era judeu. Assim como a gente acha que Jesus é evangélico. Amado, Jesus não é crente não. Você sabia que Jesus não é crente? Jesus também não é católico? Jesus é Jesus, só. Correto? E às vezes a gente acha que o evangelho é para nós. Não dá para repartir com ninguém não, porque as nações não merecem. Os judeus pensavam assim: os gentios não merecem a palavra de Deus, é só para nós. E foi aí que eles transformaram a casa num covil de ladrão e salteadores, de ladrões e salteadores. Mas está aí o material. Muito obrigado, meu querido, pela sua lembrança. Tá bom? Eu gosto disso. É muito bom que a gente guarda uma palavra e se esquece de detalhes. Que Deus nos ajude sempre. Mas é isso. Só recapitulando um ponto que considero de suma importância: quais são os ingredientes do Evangelho? Agora não está escrito, você não pode ler. Aliás, está escrito, esqueci de apagar. Quais são os ingredientes do Evangelho? Jesus Cristo, morto para pagar os nossos pecados, ressuscitado para nos levar vivos diante de Deus e assentado no trono para reinar sobre nossas vidas. Amém? Esse é o conteúdo, é o ingrediente do Evangelho. Você vai encontrar isso em todas as palavras. Nos 2 primeiros sermões,
você vai encontrar isso aí. Jesus Cristo morto, porque se Jesus Cristo não morreu, amados, nós estamos em dívida. Mas Jesus Cristo morreu. Amém? Não temos mais nenhuma dívida diante de Deus. Nós podemos chegar diante do Senhor sem ter do que nos acusar. Nem o diabo pode nos acusar, porque a cédula que era contra nós foi cravada na cruz, e o nosso inimigo foi exposto à vergonha. Não devemos mais. Amém? Mas não ficamos mortos, estamos ressuscitados e andamos hoje em novidade de vida. Amém, amados? Andamos hoje em novidade de vida, somos novas criaturas. Paulo diz assim: porque para mim o morrer é lucro e o viver é Cristo, porque já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Às vezes nós colocamos esse versículo como fim de carreira. Amado, isso não é fim de carreira, é começo de história. Nós começamos a nossa vida com Cristo vivendo em nós. De fato, houve uma substituição. Cristo nos substituiu na cruz, que era eu que devia estar na cruz, e Cristo me tirou da cruz e foi no meu lugar na cruz, e me pôs assentado na região celestial e veio viver a minha vida aqui na terra. Dá para entender isso? Não. Houve uma substituição. Ele me fez assentar nos lugares celestiais e agora Ele está vivendo a minha vida aqui. Você crê nisso? Não. Uma historinha que eu vi há muito tempo atrás, eu gosto muito de contar historinhas, mas uma menininha, ela pediu para ser batizada e os irmãos sentaram para ver se ela estava pronta para ser batizada. E perguntaram para ela: você quer ser mesmo? Por que você quer ser? Você vai ser tentada depois do batismo? E ela: não, eu sei, mas eu quero ser batizada. E aí perguntaram assim: você sabe que depois que você for batizada, o diabo vai chegar a bater na sua porta para tentar você? Ela falou assim: eu sei. E o que você vai fazer quando o diabo bater na sua porta? Ela falou assim: eu vou mandar Jesus atender. Aí, acabou. O problema nosso é que a gente vai atender o diabo. E aí Jesus vive em nós. Você crê nisso? Não. Onde é que está Jesus agora? Olha para o lado aí. Aí está Jesus. Porque se conhecíamos os irmãos antes segundo a carne, agora não mais os vemos assim, vemos segundo Cristo. Porque é assim que Deus nos vê. Amém? Deus olha para nós e vê Jesus Cristo. E é assim que também temos que ver os irmãos. Daí fica mais simples para considerar os outros superiores a nós. Fica ou não fica? Porque Jesus está no irmão. Jesus está no irmão. Tem uma outra história também, isso não é ilustração de sermão não, mas é uma história mesmo, de um amigo meu que era missionário no sul da Espanha, e ele foi trabalhar com uma tribo cigana, e os ciganos lá tinham um costume assim muito interessante. Toda manhã os homens davam uma surra nas esposas, toda manhã, um costume assim interessante. Não sei se pega aqui esse negócio. Era o sistema deles. E era a forma assim de demonstrar algum tipo de afeição, porque tocavam na mulher para bater, né? E esse irmão chegou lá e falou: não, isso não está certo, não está certo, isso não é de Deus. E aflito com aquilo, e ele foi conversar com um outro pastor de uma cidade vizinha e falou assim: olha, esse negócio não está certo, a gente tem que falar sobre isso. Ele falou: olha, se você quiser continuar tendo ministério lá, não toque nisso, porque eles aceitam isso como cultural, é deles, não mexe com isso não. Ele falou: não, não pode, é uma cultura do inferno, não pode aqui, mas como é que eu faço? E ficou sem saber o que falar. Mas um dia ele estava na casa do chefe do clã, que era um homem assim, era um 2x2, era um guarda-roupa, um nome enorme. E nisso chegou o genro desse homem, do chefe do clã. E a esposa dele veio junto. E ele olhou para o genro do chefe e falou: escuta, você tem coragem de bater na sua mulher perto do pai dela? Ele falou: não, aí não, né?
Ele falou: pois é, eu quero dizer para você que sua esposa é filha de Deus, e toda vez que você bate nela, você bate na presença do pai dela. Nisso, o chefe do clã caiu de joelho, porque ele também batia na mulher, e ele se arrependeu naquela hora, porque estava batendo na mulher, na frente do pai dela, que é o Senhor. Essa questão, e a cultura daquele povo mudou, viu? Mudou radicalmente, porque começaram a ver Jesus Cristo na vida das pessoas. Então a forma de você enxergar o irmão, vendo Cristo na vida dele, muda muita coisa do nosso relacionamento. Amém, queridos? Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, ele nos levou junto, e agora ele vive em nossas vidas, e agora temos liberdade para viver a vida de Cristo. Mas como? Fazendo o que nós queremos? Não, fazendo a vontade dele. Porque antes éramos escravos, éramos presos e não podíamos fazer a vontade do Senhor. Agora nós somos livres para fazer a vontade de Deus, libertos para andar embaixo do senhorio de Cristo. Amém, amados? Não é libertos para andar na nossa vontade, mas é libertos para andar na vontade de Deus. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Falta nas nossas pregações, de maneira geral, um anúncio mais claro da ressurreição de Cristo e do senhorio de Cristo. Falta nas nossas mensagens um ensino mais claro a respeito do batismo. O batismo era o ingrediente. Quando eles falavam de Jesus Cristo morto e ressuscitado, incluía-se o batismo. O batismo era falado no início da pregação. Hoje a gente deixa para falar sobre batismo um tempo depois, para não espantar o cliente, né? Não, deixa o batismo para falar depois. Mas, amados, se a pessoa não for batizada, como é que ela pode ser salva? Se ela não experimentar a experiência verdadeira, que não é um símbolo, é um fato que acontece na região celestial, se ela não experimentar isso, amados, como é que ela pode ver o reino de Deus? Como é que ela pode entrar no reino de Deus? Como Jesus falou a Nicodemos. Então, quando ele prega, Pedro prega o primeiro sermão e fala aos irmãos sobre a morte de Jesus Cristo, a ressurreição, ele diz: este a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra diz que o coração deles foi compungido. A palavra compungir pode ser traduzido como um coice de mula no peito. Essa é uma das traduções, um dos sentidos. Eles sentiram um coice no peito e eles fizeram a pergunta: que faremos, irmãos? Qual a resposta de Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para remissão de pecados. Então a palavra do batismo era no início. Se vocês se lembrarem da pergunta do eunuco, qual foi a pergunta do eunuco? Aliás, a primeira pergunta, né, quando Filipe chega do lado da carroça, da carruagem, melhor, porque era um tesoureiro, não era carroça, era uma carruagem, né? Quando ele chega ali do lado da carruagem, o homem está lendo Isaías. E aí Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Qual a resposta dele? Como entenderão se não há quem pregue, né? Lembra? Como é que eu posso entender se não há quem me explique? E aí Filipe começa a explicar de que Isaías estava falando a respeito de Jesus. E ele vai falando. Qual é a reação do eunuco? Eis aqui água, que me impede de ser batizado. Então você, por essa pergunta do eunuco, do tesoureiro, você percebe que o batismo fazia parte do ensino. A nossa fé precisa ter corpo, precisa ter obras. Então, quando o Senhor me fala que Jesus Cristo foi morto, a forma de eu mostrar que eu criei é o batismo. É o batismo. Aí você fala assim: mas como é que eu posso batizar imediatamente uma pessoa e se ela não se converteu mesmo? Então nós temos que verificar. Não é se a pessoa se converteu, essa dúvida não pode estar nesse lugar.
A dúvida deve estar em que tipo de evangelho que nós pregamos. Porque se nós pregamos o evangelho corretamente, amados, a resposta da pessoa é de acordo com o evangelho que lhe foi proposto. Não sei se eu consigo expressar isso. Então nós temos que ter certeza do evangelho que nós estamos ministrando. Se o evangelho está correto, a pessoa vai responder de acordo com o evangelho que a gente falou. Agora, se faltam os ingredientes do evangelho naquilo que nós estamos falando, então realmente a gente tem que ter dúvida se devemos ou não batizar as pessoas. Agora, você pregou o evangelho correto, a pessoa respondeu afirmativamente, não há por que não batizar. Aí você pergunta, e se ela se desviar? Bom, aí é um problema dela com Deus. Mas você fez o que a palavra mandou, correto? Tem gente que é batizada nas águas, batizada com o Espírito Santo, é pastor, é obreiro, é presbítero e se desvia. Agora ele pode falar assim, então ele nunca foi salvo. Foi salvo sim, porque só desvia quem estava na via. Porque a gente tem a ideia de dizer, não, ele nunca esteve conosco, nunca foi salvo. Se não foi salvo, não há desvio. A heresia ou a apostasia só acontece em quem estava na fé. Não há apostasia se a pessoa não estava antes na fé. Não há desvio se a pessoa antes não estava no caminho. Então, há possibilidade de desviar? Há possibilidade. Então, não fique preocupado com essas coisas. Faz aquilo que é certo. Então, a minha preocupação nesses dias, amados, e eu estou transmitindo essa preocupação, não só aqui, mas em todos os lugares onde eu tenho estado, com todos os pastores com quem eu ando, é que a gente precisa voltar à base do evangelho. Eu terminei de transcrever um material que a gente estudou em 1970, que são aqueles princípios ali de Hebreus 6. Estou trabalhando no texto, depois vou disponibilizar aos irmãos. Lembra os princípios elementares da doutrina? Lembra não? De Hebreus 6? Lembra? Arrependimento das obras mortas, aliás, fé, arrependimento das obras mortas, doutrina dos batismos, imposição de mãos, juízo eterno, não, antes, ressurreição dos mortos e juízo eterno. E o escritor aos Hebreus chama isso de princípios elementares. E o que é que a gente entende dessas coisas, amados? O que é que a gente entende de imposição de mãos? O que é que a gente entende da doutrina dos batismos? Que não é um batismo só. A Bíblia faz referência a 9 batismos. Nem todos são da nossa experiência, nem todos são para nós. Que fala lá de batismo dos mortos. Lembra do batismo pelos mortos? Essa não é a nossa experiência, mas a Bíblia fala de 9 batismos. Agora, vários deles para nós: batismo de fogo, batismo nas águas, batismo no corpo, batismo no Espírito Santo, batismo na nuvem, batismo no deserto com Moisés. Diversos batismos que são para nós, nossa experiência. Claro que nós não vamos voltar lá com Moisés, mas ter a mesma experiência que ele teve de ser guiado pela nuvem do Senhor, ser mergulhado na nuvem de Deus. Só citando aqui, amados, são coisas que estão no princípio e nós fomos caminhando e deixando princípios elementares para trás. Então é como a gente construir uma casa com alicerces meio frouxos. E aí como é que fica? Então isso que eu estou transmitindo nesses dias aos irmãos faz parte dessa minha preocupação, de a gente voltar ao princípio. Eu gosto muito da música que a gente canta, né? Quero voltar ao princípio de tudo. Como é que é mais? Rever conceitos, valores. Mas como a gente está precisando disso, como a igreja está precisando disso. A igreja se sofisticou, a igreja se complicou. Que Deus nos ajude. Bom, os irmãos leram Filipenses? Deu tempo de ler Filipenses? Vamos abrir nossas Bíblias aí? O que eu gostaria mesmo de fazer é todos nós agora lermos juntos Filipenses do 1 ao 4, do capítulo 1 ao capítulo 4,
mas a gente não vai ter tempo aqui. Então eu espero que a gente descubra algumas coisas nesse texto. O versículo 5 do capítulo 2, lembra? 5 do 2. Vocês conhecem muito. Tende em vós. Aliás, vamos ler o versículo corretamente. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Lê na sua versão aí, deixa eu ver como é que é. Alguma versão diferente da minha aqui. Começa assim? Tende em vós? Lê de novo, Damásio. Isso. Esse versículo aqui, se você percebeu os versículos anteriores, ele está falando de um estilo de vida que ele propõe para nós, do versículo 1 até o versículo 4. Então ele fecha com esse versículo. Então o versículo 5 é o fechamento de um pensamento. Ele vem falando da forma como nós devemos nos tratar. E então no versículo 5 ele aponta para Cristo e diz: Cristo viveu dessa forma. Então no 1 ele fala de conforto que há em Cristo, como devemos tratar uns aos outros, comunhão no Espírito, entranháveis afetos e compaixões. E ele fala assim: olha, complete tudo, aperfeiçoe isso, no sentido que vocês sintam o mesmo, e tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façam nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha, esse versículo 4, a gente pode juntar com o versículo 20, porque ninguém tenha de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Então aqui Paulo está dizendo que aquele que cuida das suas próprias coisas é contrário àquele que busca as coisas de Cristo. Buscar as coisas de Cristo é buscar o que é do interesse dos outros. Estão me compreendendo, amados? Servir ao irmão, buscar o que é interesse do outro, é buscar as coisas de Cristo. É que a gente espiritualizou, a gente sublimou a coisa de tal forma que a gente tenta servir a Deus sem servir as pessoas, e é impossível. É como se fosse assim uma ideia, uma mentalidade de monastério evangélico. Sabe o que é monastério, não? O monastério são aqueles lugares onde as pessoas que queriam viver uma vida de mais santidade, elas iam lá para as cavernas, para aqueles lugares, e ficavam ali somente na oração, somente na reza, e ficava lá como servindo a Deus. E muitos de nós temos essa mentalidade. Por exemplo, Jesus fala que os fariseus diziam que determinadas coisas eram corbã. Lembra? O que era corbã? Eram as coisas que eles tinham, os bens que eles tinham, eram dedicados ao Senhor, então não podia servir as pessoas. Era corbã, era separado para Deus, então dava para servir as pessoas. Então há em nós muitas vezes essa mentalidade: eu sirvo a Deus, portanto não posso servir as pessoas. Eu sirvo a Deus, portanto não posso me dedicar às pessoas. Eu estou separado para Deus, então não posso servir. Não sei se eu estou conseguindo me expressar, mas há essa mentalidade em nós. Mas eu quero reafirmar que é impossível servir a Deus sem servir a pessoas. Eu perguntei a vocês onde estava Cristo, e você falou que estava do seu lado, não foi? Você concordou comigo, não é isso? Então serve essas pessoas. Serve essas pessoas. A palavra fala que quando a gente hospeda pessoas, aliás, é um mandamento. Hospedar é um mandamento. E é um mandamento que pode
ter uma surpresa, porque alguns sem saber hospedam a anjos, correto? E quando você serve a seu irmão, você está servindo a Cristo. Você está servindo a Cristo, é um ministério espiritual, não é algo natural. Amém? Se você leu todo o capítulo, todos os capítulos, você reparou que Paulo fala muito de sentimentos. Vocês perceberam isso? Não? Eu não sei se você contou quantas vezes aparece alguma referência a algum tipo de sentimento, mas na minha versão eu chego a 51 referências a sentimento. Claro que são repetidos. Por exemplo, ele fala regozijai-vos, outra vez digo regozijai-vos, né? Então, são repetidos, não é? São 51 referências sem repetição. Ele repete muito, ele fala muito disso. Então, essa carta eu considero assim uma carta de sentimentos de Paulo. Uma carta que Paulo expressa muito sua paixão, seus sentimentos. E essa carta foi escrita da prisão. Lembra disso? Não? É uma das cartas escritas da prisão. Quando Paulo fala desse momento, ele cita esse momento em Efésios capítulo 3, quando ele diz assim: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo em favor dos santos, por causa dos santos. Ficava pensando, Deus, por que Paulo foi para a cadeia por causa dos santos? Por acaso os santos jogaram Paulo na cadeia? E aqui eu tenho uma interpretação, é particular, é minha interpretação. Paulo era um homem que viajava muito, que andava muito, que corria muito. E aí Deus fala para ele: eu vou lhe dar um escritório, e de lá você vai escrever umas cartas. E dá para ele um escritório em Roma, um escritório com grades, com guarda na frente, para ele não sair do escritório, sem telefone, sem celular, sem nada. E lá ele escreveu essas tremendas cartas para nós: Efésios, Filipenses, Colossenses, cartas tremendas. E por que ele estava na prisão? Para que nós pudéssemos receber essa carta. Então, às vezes, meu amado, Deus lhe coloca em aflição para você poder abençoar pessoas. Porque Deus me consola, Deus consola os outros com as aflições, com as consolações que Ele nos deu nas nossas aflições. Então, às vezes, a gente precisa passar por algumas aflições para aprender o conforto de Cristo, para poder consolar. Então, tem aflição que acontece conosco, voltando ao assunto de sexta-noite. Tem aflições que acontecem conosco que não tem nenhuma razão nela mesma. Você me compreende, não? Você passa alguma aflição aí que fala: mas Deus, mas por que isso? Não, Deus está só trazendo essa aflição para poder consolar você, para você saber como consolar. Entendeu? A aflição em si não vai produzir nada, mas é a consolação que vem em cima da aflição que vai lhe fazer apto a compreender as pessoas. No começo do meu ministério, eu não compreendia muito as pessoas. Por exemplo, se eu estivesse pregando e alguém estivesse dormindo, eu ficava assim, irado. Como é que pode dormir na minha pregação? Que isso? Eu ficava assim, chateado, falta de respeito. E eu colocava assim, falta de respeito à palavra de Deus, né? Quer dizer, se fosse falta de respeito à palavra de Deus, quem devia ficar irritado era Deus, não eu, né? Mas eu ficava irritado, e claro que estava lá dentro é que eu me sentia desrespeitado. E eu ficava chateado. E a gente trabalhava numa cidade onde uma boa parte das pessoas que frequentavam os cultos eram pessoas da roça. Era gente que trabalhou o dia inteiro, corte de banana, enxada. Então, sentar ali para ouvir uma pessoa falar 30, 40 minutos, 1 hora, tem que dormir mesmo. E eu não sou assim uma pessoa que tem esse temperamento assim, avivalista, que desperta a pessoa, que sacode. Eu não sou assim. Eu sou como vocês me viram aqui. Então, é para dormir mesmo. A pessoa dorme mesmo na minha mensagem, né? Tempo atrás, a gente sempre conversa sobre as nossas mensagens, né? Quando a gente vai para casa, eu perguntei para uma das minhas filhas, falei: o que você achou da mensagem do pai? Assim: pai, eu senti tanta paz, eu até dormi. Falei: você me faz favor de não sentir mais paz na minha palavra, viu?
Mas eu ficava muito chateado. E como aquela congregação não tinha condição de nos sustentar, eu arranjei um emprego num supermercado, que era, na realidade era uma holding, e eu passei a ser o braço direito do dono da empresa, e eu era o coringa ali, era o coringa, fazia de tudo. E fui dirigir caminhão, fui entregar carga em Santos, fui transportar cimento quente, quando não tinha gente para descarregar o caminhão, eu ajudava a descarregar, caminhão enorme de cimento quente. Não sei se você já descarregou um caminhão de cimento quente, mas é dureza, viu gente? É dureza. E aí terminava a tarde, eu tinha que me preparar para pregar à noite, eu estava cansado. Aí eu vi uma pessoa dormindo, aí eu falei, não vou pregar mais baixo para não incomodar. Agora, como é que eu cheguei a isso, amados? Porque eu entendi. Agora, para eu entender, eu tive que descarregar caminhão de saco de cimento quente, entendeu? Então muita aflição que acontece na nossa vida é para a gente aprender como cuidar dos outros. Algum amém por aí, não? Então a aflição, ela mesma não tem nenhum outro ensinamento senão esse, de você aprender a compreender as pessoas. Jesus veio, ele se tornou homem para aprender as nossas aflições, para sofrer as mesmas tentações que nós, para nos compreender. Porque mesmo sendo Deus, ele não compreenderia totalmente o que nós passamos, mas ele veio e compreendeu. Amém, queridos? E sendo tentado em toda sorte de tentações, ele venceu a todas elas e agora pode nos compreender. Ele sabe o que nós passamos, fica tranquilo. Ainda que a gente tenha mania de tentar explicar as coisas a Deus, fica tranquilo que Ele entende. Ele entende a sua tentação, Ele entende o seu problema, porque Ele passou por isso. Amém? Então Paulo vai para a cadeia e diz, eu estou na cadeia por causa de vocês, eu estou passando por essa aflição por causa de vocês. E ele não estava magoado. Ele diz, eu estou preso, mas a palavra não está sob algemas. A palavra não está em algema. A palavra continua operando. E como opera, não, amados? Essa carta chegou até nós. Que carta maravilhosa. Que carta bendita. Bem, vamos deixar a carta aberta. E eu quero comentar com vocês sobre o estilo de vida da igreja. A igreja, amados, ela é feita em cima de relacionamentos de amizade. Infelizmente, a gente não cultiva muito isso. Até a forma da gente sentar, na maior parte dos nossos salões de reunião, não ajuda muito isso. A gente conhece a maior parte das pessoas pela nuca. Não é isso? Até a nossa forma das nossas reuniões complica. Porque a gente não senta olhando para o rosto do outro, um cantando olhando para o rosto do outro, ministrando um ao outro, a gente não faz isso. Então, isso também vai passar por uma mudança. Não sei eu que vou produzir essa mudança, mas o Espírito Santo vai fazer. Não sei como, mas ele vai fazer. Por isso a maravilha das reuniões pequenas. Por isso a maravilha das reuniões nas casas. Onde a gente é o que é. Onde as crianças bagunçam maravilhosamente. Na unção do Espírito. E essa vida assim, onde a gente se conhece, onde a gente é o que é. A igreja é isso. Em João capítulo 15, verso 15, Jesus dá aqui o padrão. O que ele quer, o que está no seu coração. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Aqui está o padrão de amizade: transparência, coração aberto. Amém? Coração aberto. Jesus coloca a amizade nesses termos de transparência. Como faz falta isso na vida da igreja, né? Às vezes a gente coloca transparência no sentido de eu falar as coisas duras para o irmão. Você já passou pela experiência que a pessoa chega para você e diz assim, posso falar a verdade? Aí você fala, meu Deus, lá vem chumbo, né? Olha, eu vou ser franco com você, viu? Você já viu isso, não? Você já passou por isso? Você já fez isso?
Você sabe o que é franquia ou franqueza no caso? Sabe o que é franqueza? É porta aberta para entrar e para sair. O franco é aquele que fala e que ouve. O franco é aquele que tem essa capacidade de ouvir. Não é só ter capacidade de falar. Agora, infelizmente, a pessoa diz assim: eu posso ser franco, e é mal educada, é ferina, correto? Machuca. Mas isso não é franqueza, isso é falta de educação. Porque a minha Bíblia diz que a gente tem que falar a verdade em amor. Verdade sem amor não é verdade. Amor sem verdade não é amor. Falar a verdade em amor. A verdade só é verdade se ela vem carregada de amor. E o amor só é verdade se vier baseado na verdade. São essas duas coisas. E Jesus se preocupava em como falar. Ele dizia que ele falava como o Pai lhe mandou falar. Não só o que falar, mas como falar. Então há duas formas de falar alguma coisa à pessoa: a forma certa e a forma errada. Sabe que eu tenho conversado muito com casais, e às vezes a mulher ou o marido chega para a gente e fala assim: olha, não é o que ele falou não, o que ele falou estava certo mesmo, mas é o jeito que ele falou e me machucou. Você já viu isso? Não? Então o jeito de falar é sério. Agora, a base é o seguinte: eu estou falando com uma pessoa que tem Cristo na sua vida. Jesus está na pessoa. Então como é que eu devo falar para ela? O pai dela está ali. O irmão mais velho dela está ali. Então toma cuidado. Não fere não, porque você está ferindo quem está dentro dessa pessoa. Amém? E se Jesus está em você, é Jesus que vai falar. E Jesus nunca feriu ninguém. Nunca. Ele falou com todo amor, raça de víboras. Ele não tirou o amor para falar aquilo. Ele falou aquilo para que a pessoa se arrependesse. Deu um choque na pessoa. Mas a motivação dele não era ferir, no sentido de deixar a pessoa ferida. Porque na realidade fere, a palavra fere. Mas aquele que fere, cura. A palavra que fere é a mesma palavra que traz cura. Amém? Eu não sei se você algum dia já apanhou de Deus. Já não? Sim ou não? Eu já, amados. Eu já, algumas vezes, porque eu sou levado. Mais uma vez eu estava numa reunião e o irmão começou a ministrar. E, amados, parece que aquela palavra só tinha eu no auditório. E tinha lá umas 4.000 pessoas. Parece que estava só eu e Deus. Amados, e Deus desceu o chicote assim, mas com tanta graça. E eu quase que senti assim os chicotes assim nas minhas costas. E eu ajoelhei e fui para o chão e eu chorava. Assim sentia o chicote do Senhor. Mas que coisa deliciosa apanhar de quem ama a gente. Que coisa tremenda. Esse é o nosso Deus, amados. Porque Ele fala a verdade conosco em amor. Você sente a verdade e sente o amor de Deus junto. Amém? Então é assim que Ele nos trata. E Ele quer nos tratar assim. Ele falou que falava a Abraão como se fala a um amigo. Ele diz: por acaso esconderei alguma coisa de meu amigo Abraão? Ele falava a Moisés face a face, como um amigo fala a outro. Esse é o nosso Deus, amados. O nosso Deus tem esse caráter de relacionamento. Ele criou o homem e vinha conversar com o homem todo dia, porque esse é o caráter de Deus. Essa é uma das grandes diferenças entre o nosso Deus e os deuses das nações. Deus das nações não falam, não quer relacionamento, quer só serviço. Mas o nosso Deus não, é um Deus de relação. Amém? Então a característica da igreja deveria ser essa também. O mesmo caráter do Senhor de relacionamento. E Ele quer isso. Ele quer falar conosco, Ele quer nos ouvir. A nossa vida de oração, amado, deve ser um reflexo do desejo de Deus. Deus quer ouvir a nossa voz. Às vezes a gente está assim: Deus, fala comigo. E Deus está assim: filho, fala comigo. Deus, eu quero ouvir tua voz. Deus fala assim: filho, eu estou com tanta saudade de você. Gasta um tempo comigo. Alguém disse uma vez que quando a gente fica muito envolvido com as coisas
assim no dia a dia nosso, Deus pega a gente e joga numa cama para a gente ficar envolvido com Ele. Tirar os nossos olhos do horizontal e leva a gente a olhar o vertical, olhar para Ele. Às vezes Deus está com tanta saudade que põe a gente na cama. Filho, fica doente um pouco aí, vai. Vou te dar uma boa febre para você não sair. Vou te dar umas boas dores nas juntas aí para você ficar na cama. Porque estou com saudade de você. Já passou por isso, não? Pois é. Como disse o irmão Zé Roberto lá de Jundiaí, por amor a nós, Deus faz qualquer loucura. Ou não faz? Mandou o filho deles, que é a loucura maior que essa, porque estava com saudade de nós. Esse é o nosso Deus. Irani está dizendo que Deus não aguentava mais ficar longe da gente e mandou o filho dele. Que preço ele pagou, hein? Que preço ele pagou para ter a gente de volta. Graças a Deus. Há uma recomendação do Senhor em Lucas 16, 9. Vocês conhecem esse texto? Conhecem, né? E ele diz assim: eu vos recomendo das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Amado, todas as riquezas que estão nas nossas mãos, de alguma forma, foram contaminadas pelo espírito deste mundo. O seu salário, os bens que você tem, de alguma forma, essas coisas foram contaminadas. Passa por mãos de incrédulos. A gente não come o pão como aquele povo do deserto comia, que vinha direto da padaria de Deus, caía diante deles, não. O nosso pão passa por muitos lugares. Mesmo as dedicações que são feitas, por exemplo, quem mais produz arroz no Brasil, tem um grupo grande de japoneses que produz arroz. Eu não sei se você sabe que há uma festa de dedicação da semente, dedicam a semente do arroz a demônios, e são arroz assim excelente, arroz excelente que você come e gosta, mas foi arroz que foi dedicado a demônios e você come. Você sabia disso, não? Não, falar nome não. Falar nome não. Alguns perfumes que a gente usa são perfumes dedicados a Satanás. Brinquedos dedicados a Satanás. Mas não tem nada com isso. Eu ponho na minha mesa, oro, santifico e como. Eu não sou preocupado com esse negócio não. Eu sei que a semente pode ser dedicada, mas quem produziu a semente foi Deus. A origem da semente é de Deus. Agora passou pela mão do homem, foi contaminada. O seu salário é contaminado. Você acha que a empresa que paga para você paga sem alguma sonegação? Você acha? Não, amados. Então, o homem é um rei Midas ao contrário. Você conhece a história do rei Midas? Era um rei que por algum motivo ele chegou a uma condição de tudo que ele tocava virava ouro. E morreu de fome, porque pegava no pão, virava ouro, pegava comida e virava ouro e morreu de fome. O mundo tem essa condição ao contrário. Tudo que o mundo toca contamina. Então chega na nossa mão os nossos salários, as nossas riquezas, e o Senhor fala: pega tudo isso e faz amigos. E faz amigos. Que tipo de amigos? Pessoas de Deus. Um dia essas riquezas vão acabar e esses amigos vão receber você onde? Nos tabernáculos eternos. Tudo que nós temos, amados, tem que se voltar para fazermos amigos. Amém? Mas não é amigo colega no sentido que a gente usa, mas amigos que estarão conosco por toda a eternidade. Então tudo que temos, tudo que vem nas nossas mãos, nós temos que usar para fazer amigos. Eu fico muito preocupado com uma angústia dos cristãos de tentar juntar dinheiro, e junta dinheiro, e junta dinheiro, e coloca no banco, e o banco, que é uma entidade terrível, terrível, sistema financeiro nosso, sistema econômico, negócio terrível, e você pega o seu dinheiro suado e coloca lá, e os bancos pegam o seu dinheiro e usam o seu dinheiro para oprimir pessoas, oprimir nações. É assim ou não? Eu fico muito preocupado com isso, amados.
Mas a gente fala, não, eu preciso juntar porque eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Pois é, amados, Jesus diz assim, já que você não sabe o que vai ser o dia de amanhã, joga o teu pão sobre as águas. Reparte com 7, reparte com 8, reparte à esquerda, reparte à direita, porque você não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Agora, você já pensou que coisa mais inglória, que coisa mais instável, que coisa mais esquisita do que jogar o pão sobre as águas? Quando você joga o pão na água, o que acontece com o pão? Derrete. Se tiver peixe, some mais rápido ainda. Mas ele está falando, joga o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o recolherás. Ele está falando, amados, de sermos benfeitores, de sermos generosos, de ser semeadores. Amém? Investir em pessoas. Durante muito tempo, nossa congregação tinha a filosofia do caixa zero. Todo dinheiro que entrava não passava de um mês para o outro. A gente mandava para missões, sustentava pessoas, não deixava um mês para o outro dinheiro parado. Porque a gente não deixava na mão do banco, a gente já colocava na mão das pessoas necessitadas. Então toma cuidado com as riquezas que você tem. Aliás, as riquezas não são nossas. O Senhor é muito enfático quando Ele diz, minha é a prata e meu é o ouro. Amém, amados? Muito bem. Faz amigos. Paulo, ele tinha uma consciência muito grande dessa necessidade de amizade, dessa vida de relacionamento. Em 2 Coríntios 8, 23, ele fala a Tito uma palavra muito interessante. Ele se refere a Tito dizendo que Tito era o seu companheiro e cooperador. Eu estou citando 2 Coríntios 8, 23. Companheiro, 2 Coríntios. E cooperador. O que é a palavra companheiro? O que significa companheiros? Ainda que algum partido aí use isso muito. Mas o que é companheiro? Companheiro significa aquele que come o pão junto. É cumpanis, é uma expressão latina. É comer o pão junto. Tanto o pão bom como o pão amargo. É comer o pão junto. E cooperador é aquele que trabalha junto. E Paulo, olhando para Tito, a quem ele chamava de verdadeiro filho, Paulo o tratava como companheiro. Nós precisamos de companheiros. Sim ou não? Nós precisamos de cooperadores. Depois ele chama Tito. Ele chama Tito de filho, companheiro, cooperador, como disse. E depois no capítulo 2 de Filipenses, vamos voltar para o 2. Eu acho interessante esse capítulo aqui, como eu comentei com vocês, é uma confusão de sentimentos. Ele fala de Timóteo, verso 20, diz, ninguém tem de igual sentimento que cuide sinceramente. Cuide sinceramente. O que é sinceramente? O que é sincero? Sincera, ou seja, sem fissuras, sem quebras interiores, é uma pessoa íntegra, sem subterfúgio, sem aparência errada, sem nada dessas coisas. Que cuide sinceramente do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas bem sabeis qual a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Que coisa linda, não é? Que coisa linda. Timóteo servia a Deus servindo a Paulo. Ele servia ao Senhor sendo companheiro de Paulo. Ele era alguém que servia a Paulo. Verso 23 diz assim, de sorte que espero vou-lo enviar logo que tenha provido a meus negócios. Logo que Timóteo cuidar das minhas coisas, ele vai para estar com vocês. Ele vai cuidar de mim primeiro, depois vai cuidar de vocês. Mas eu confio no Senhor que também eu mesmo em breve irei ter convosco. E aqui a gente vê que Paulo não foi satisfeito nesse desejo, que Paulo morre depois e nunca mais volta para os filipenses. Então essa expectativa dele de ver os filipenses não foi satisfeita.
No versículo 25 ele diz: contudo julguei necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, meu cooperador e companheiro. Irmão, cooperador e companheiro. E eu queria falar um pouco sobre Epafrodito. A Bíblia não fala muito dele, fala muito pouco. Mas em primeiro lugar, Epafrodito significa aquele que adora Afrodite. Ou seja, adorador de Vênus. Eles eram uma pessoa que vinha dessa linhagem. Eu quero só chamar a atenção de vocês para isso, porque a gente tem o costume de estabelecer relacionamentos com pessoas mais ou menos parecidas conosco, e que mais ou menos pensam conosco, e que têm alguma origem boa. Você está ligado a quem? Quem é que cuida de vocês? Eu vou usar uma expressão aqui que eu não gosto muito dela não, tá? Quem é o apóstolo que cobre vocês? Ah, está com vocês, então me relaciono com vocês. Mas a origem de Epafrodito não era muito boa não. Meu amado, busque relacionamentos com pessoas diferentes, que pensam diferente de você. Você sabe por quê? O igual não acrescenta nada à sua vida. Não estou falando para você se apartar dos iguais, mas estou falando para você se aproximar dos diferentes. E quanto mais diferente for a pessoa de você, mais ela pode lhe ensinar alguma coisa. Me compreende, não? O igual não acrescenta. Repito, não se afaste dos iguais, mas se aproxime dos diferentes. Quando eu fui me casar com a Irani, eu não tive a ideia de consultar um conselheiro matrimonial, graças a Deus. Porque se nós nos assentássemos com um conselheiro matrimonial, certamente ele diria: não se casem, porque vocês são totalmente diferentes. Que bênção, amados, que eu não consultei. Que nós somos totalmente diferentes. Temos um só coração em Deus, temos um só alvo em Deus, mas somos diferentes. Louvado seja o nome do Senhor. Somos diferentes em tudo: família, forma de criação. Eu morei desde que nasci em aproximadamente 20 cidades diferentes. Irani, desde a sua mais tenra infância até sair de casa, casar comigo, morou numa casa só, numa cidade só. Ela era aquela que ia para a escola, não tomava condução, guardava o dinheiro que o pai dava para comprar um sapatinho que ela tinha visto numa vitrine. Eu ia trabalhar e no segundo, terceiro dia depois que recebi o salário, eu pedia dinheiro emprestado ao meu pai para trabalhar, porque eu não gastava, não aguentava, guardava nem o dinheiro do salário. Completamente diferentes. Mas é isso que nos completa. É isso que nos completa. E aliás, eu tenho falado aos maridos: não queira que a sua mulher pense igual a você, porque no dia que sua mulher pensar igual a você, ela virou homem. Aí você incorreu no outro crime: homossexualismo. Não queira que a sua mulher pense igual a você. No dia que o seu marido pense igual a você, no dia que o seu marido pensar igual a você, ele virou mulher. E nem isso que você quer. É ou não? A gente só se completa porque a gente é diferente. Ontem a gente estava sentado ali, eu comentei com os irmãos, assim, mostrei para essa construção aqui, ó. Quem entende de construção vai perceber que aqui existem muitas forças, muitas tensões, ou não? Tem tensões verticais, tem tensões horizontais, tem tensões coaxiais, tem tensões laterais, tem muitas tensões. Por exemplo, você vê essa viga aqui, ela está inclinada, correto? E você não pode construir uma casa só com essa inclinação. Você precisa dessa inclinação, você precisa daquela chave para criar uma tensão diferente, você precisa dessa para criar uma tensão oposta, você precisa daquela coluna para criar outro tipo de tensão. E o equilíbrio está nisso. É a gente administrar todas as tensões. O equilíbrio não está numa pessoa. E deixa eu dar uma revelação para você aqui: todos somos desequilibrados. Não é defeito,
é característica. Chama outro aí, você é um desequilibrado. Fala aí, vai. Agora fala assim, graças a Deus. Então você precisa do desequilíbrio do outro, não é do equilíbrio do outro. Você precisa do equilíbrio do outro. A gente só chega ao equilíbrio com o desequilíbrio do outro. E a gente, junto com os diversos desequilíbrios que estão aqui, é que a gente forma o equilíbrio de Deus. O equilíbrio está na unidade e não do isolamento nosso. Amém, amados? Junte-se aos diferentes. Agora, é um desafio? Claro que é. Porque você vai querer que os outros sejam desequilibrados igual você. Claro que vai ter crise. Pois é. Eu vi uma mensagem de um pastor indiano. Ele falou sobre aquele momento da peleja de Davi com Golias. E ele pregou a respeito dos 5 seixos. Lembra? Ele pregou a respeito dos 5 seixos. Eu nunca tinha ouvido uma mensagem a respeito daquelas 5 pedrinhas. Você sabe o que é seixo, né? Sabe o que é seixo ou não? Os seixos são aquelas pedras redondinhas que se pegam nos rios. Hã? É cascalho, mas o cascalho só passa a ser seixo se ele estiver dentro d'água. O seixo, a característica do seixo é uma pedra trabalhada. Não sei se você na sua infância já cometeu o crime de matar passarinho e você já fez aquelas balinhas de barro bem redondinha e você procurava assim pedra bem redondinha. Eu já passei por essa crise também. Então, quando Davi vai lutar contra Golias, ele procura seixos. E os seixos estão na água. E por que ele vira o seixo? Vai chocando um com o outro. Vai chocando um com o outro. E esse irmão, o nome dele é Komanapali, ele dizia o seguinte, que a única forma de você ser burilado é estando dentro do rio de Deus, que é a igreja. É a única forma. Agora, tem irmãos que não aguentam e saem. Tem irmãos que não aguentam o choque, não aguentam esses atritos e saem. E essas pessoas que saem nunca vão ser achadas pelo nosso Davi. Porque o nosso Davi vai procurar o seixo dentro do rio, que é a igreja. Então, se você quiser ser usado pelo Senhor, aguente o tranco. Amém? Puxa vida, que amém mais fraco. Aguente o tranco, meu amado. Aguente o tranco. Um amigo afia o rosto do seu amigo. É assim que é. A igreja é isso. Amém? Agora, se não houvesse a água, que é a presença do Espírito Santo, a gente virava pó. A gente quebraria, porque o atrito causaria tensão, é uma tensão insuportável, e no fim rebenta ambas as partes. Mas porque nós estamos dentro do rio de Deus. Agora tem um problema, queridos, é que a gente tem um olhar diferente para as pessoas. Eu comentei com vocês que nós precisamos olhar uns para os outros vendo a Cristo. Vendo a Cristo. Eu passei uma crise em determinado momento. Aliás, minhas crises são extremamente constantes. Elas só mudam de tamanho, mas estão aí, né? As crises sempre as tereis convosco, né? E eu estava numa crise e estava assim enjoado da igreja, chateado com a igreja. Eu falei, Deus, só tem gente esquisita, meu Deus do céu, misericórdia. Cada gente na igreja, que coisa. E eu na minha oração, eu comecei a descrever como eu sentia. Eu falei, Deus, eu me sinto numa arca de Noé. É bicho diferente, é cada bicho estranho na igreja, que coisa. E Deus é sábio, né? E inteligente, vai dando corda para a gente, a gente vai morrendo pela boca, né? Eu fui falando, e Deus ouvindo. Aí Deus me fez algumas perguntas. Quer dizer que você se sente como
na Arca de Noé. Eu falei, Deus, me sinto como na Arca de Noé, cheiro diferente, gente diferente, jeito de falar diferente. E Deus me perguntou, e o que tem fora da arca? Eu falei, peraí, fora da arca é morte. Você quer sair da arca? Não, quero não. E aí Deus me falou uma coisa interessante, amados. Deus falou assim, você acha as pessoas esquisitas porque você olha esquisitamente para as pessoas. Você coloca um óculos da esquisitice e olha para as pessoas e vê as pessoas esquisitas. Na realidade, você é o esquisito. Você é o esquisito, os outros são normais. Amados, eu mudei. Hoje eu acho a igreja linda, maravilhosa. Não existe na face da terra algo mais lindo, mais maravilhoso que a igreja de Jesus, com sua tremenda diversidade. Amém? Você ama a igreja assim? É assim que a igreja é. Foi isso que Deus fez. Deus não fez a igreja todo mundo igual, porque Deus é sábio. Deus sabe que nós só podemos crescer com as nossas diferenças. A diferença não nos divide, a diferença nos completa. Você pode dizer amém? Amém. O que nos divide é carnalidade e não diferenças. Chegou um tempo que eu aprendi que diferença é só diferença, não é errado. Diferença é só diferença, não é erro. E hoje eu aprendi a conviver com pessoas as mais diferentes. Estou aprendendo ainda a conviver com pessoas diferentes, que pensam diferente. Louvado seja o nome do Senhor, porque são esses que têm abençoado minha vida. Eu tenho caminhado, amados, em muitos círculos, muitos ambientes. Eu tenho muitas esferas de relacionamento. Nos últimos anos, Deus me aproximou de um grupo de católicos romanos. E eu tenho andado com esse pessoal. Quer dizer, é bem diferente, né? É bem diferente. Tenho estado assim em situações muito diferentes. Mas Deus tem mostrado para mim que ali tem pessoas do Senhor, cheias de Jesus. Cheias de Jesus. Vai dizer, mas como? Pode ter gente lá dentro cheia de Jesus? Amados, tem até aqui. Tem até aqui gente cheia de Jesus. Jesus não é católico, Jesus não é crente. Ele é nosso Pai, Ele é nosso irmão mais velho. E todo aquele que se aproxima dele, Ele enche com o Espírito Santo. E são meus irmãos. Amém? São meus irmãos. Por causa assim, dos muitos ambientes onde eu tenho passado, eu tive que fazer um credozinho particular. Então meu credo é o seguinte: eu creio na divindade de Jesus, na encarnação de Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e no senhorio de Jesus. Esse é o meu credo. Esses 5 pontos aí, mas eu não discuto com ninguém. Se você chegar para mim e discutir a divindade de Jesus, nossa comunhão termina aí. Se você vier discutir comigo sobre a encarnação de Jesus, aí nossa amizade, nossa comunhão terminou aí. Esses 5 pontos eu não discuto, eu não converso sobre eles. A divindade de Jesus, a encarnação de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus e o senhorio de Jesus. Para mim são cláusulas pétreas. Essas são a base da minha fé. A pessoa de Jesus Cristo. E essas características ou esses fatos da sua vida. Agora, as outras coisas, amado, eu discuto qualquer coisa. Converso sobre qualquer outra coisa. Não tenho problema eu conversar sobre qualquer outra coisa da palavra ou que esteja fora da palavra. Mas esses pontos não. Então eu converso com uma pessoa, digo: você crê na encarnação de Jesus? Creio. Você crê na divindade de Jesus? Creio. Você crê que Jesus morreu por nós? Creio. Você crê na ressurreição de Jesus? Creio. Você crê que Jesus é o teu Senhor? Creio. Ponto. Com essa pessoa eu ando toda a eternidade. Ah, mas é diferente. Amém. É isso que me faz falta, os diferentes. Amém. Amém, amados. Só para terminar esse ponto,
Você se lembra do filho de Salomão quando ele chega ao trono? Lembra? O pessoal vem para ele e fala o quê? E faz um pedido. Lembra? Qual o pedido que as pessoas fazem? A Roboão. Eu sempre confundo Roboão e Absalão. Mas chegam para Roboão e pedem o que a Roboão? Ô Roboão, é o seguinte, ó, diminui os impostos aí que a coisa está feia. Já terminou de construir o templo, terminou de construir a tua casa, então, por favor, diminui aí os encargos. Aí ele vai consultar os velhos. E o que é que os anciãos dizem para ele? Serve esse povo e esse povo te servirá. Aí ele fala, não gostei dessa não. Ele vai procurar a sua patota, o pessoal que foi criado com ele, tudo igual. E o que é que o pessoal diz para ele? Rapaz, você é bobo, senhor. Não faz isso não. Faz isso não. Fala para esse pessoal aí que o seu dedo mínimo é mais pesado que os lombos de Salomão. Fala para eles que se Salomão açoitou com chicote, você vai açoitar com escorpião. O que aconteceu? O reino dividiu. Você percebeu qual foi a fonte dele? Ele foi buscar conselho com iguais. Quando eu recebi um convite para ir para Jundiaí, onde nós estamos até agora, eu não busquei conselhos com aqueles irmãos com os quais eu andava sempre. Falei, Deus, quem é que pode me aconselhar nisso? E Deus me colocou na mente um homem que até um certo ponto ele me criticava muito. Ele era um pastor batista muito tradicional, mas tradicional assim, muito crítico da renovação, muito crítico dos dons. Eu falei, eu vou consultar esse homem, porque ele é bem diferente de mim. Então ele não tem nenhum interesse em mim, ele não tem nada escondido, vou sentar com ele. Cheguei lá e assim com toda a pompa, né, falei, reverendo, né, chamei de reverendo, quebrei uma tradição minha, né, reverendo, eu recebi esse convite, assim, o que é que o senhor acha? Ele era um homem de cabelos brancos, os meus ainda não eram. Aí ele me deu um conselho, amados, que foi um princípio de vida para mim. Ele não me deu um conselho para aquela hora, ele me deu um princípio de vida que eu uso até hoje. Ele falou assim, Jamê, se você pode, você deve. Se você pode atender esse convite, você deve atender esse convite. Em cima dessa palavra, nós aceitamos o convite dos irmãos e fomos para Jundiaí, onde estamos hoje. Fui consultar um diferente e ouvi uma palavra de Deus. Amém, amados? Então, é o que eu uso hoje. Quando eu recebo um convite, quando eu percebo a necessidade, eu me pergunto, eu posso? Se eu posso, eu devo. Então, eu uso isso como um princípio de vida. Amém? Estou falando tudo isso aqui para convencer você a andar com diferente. Só para lhe convencer. Não sei se você já foi convencido, mas se você pensa diferente, Deus vai esclarecer, como diz Paulo. Bom, voltando a falar de Epafrodito, que era um diferente, Paulo o chama de irmão, cooperador, companheiro. Paulo diz que ele era um mensageiro dos filipenses para ele, que os filipenses mandaram Epafrodito para trazer uma palavra a Paulo. Mas não só isso, trazer uma palavra, mas a igreja de Filipos mandou Epafrodito para servir a Paulo. A igreja dos filipenses tinha esse coração em relação a Paulo. Então separaram um homem, separaram para o ministério, para servir a Paulo. Isso é servir a Cristo, correto? Três características que faz um amigo. Um amigo é aquele que nos recebe quando faltam as riquezas. O amigo se manifesta na angústia. Quando você não tem nada para dar, quem ficar com você é seu amigo. Quando você não tem nada a oferecer e você tem pessoas ao seu lado, essas são suas amigas. Amém? Dá para entender isso? Não. Existem duas figuras na palavra que eu gosto muito delas. Uma é a amizade de Jonatas e Davi. Eu tenho ouvido muito poucas palavras a respeito de Jonatas. Escuto muitas
a respeito de Davi. Mas quando você estuda a história dos dois, o relacionamento dos dois, você vai ver que Jonatas só perdeu. Sim ou não? Jonatas só perdeu. É uma história maravilhosa, uma história triste, mas maravilhosa, porque mostra o que é um amigo. Um homem que resolve prender o seu coração em alguém cujo pai o tinha como inimigo. O pai de Jonatas tinha Davi como seu inimigo, e muitas vezes Saul tentou jogar Jonatas contra Davi e disse: esse homem vai lhe tomar o trono. Mas Jonatas estava preocupado com isso. Jonatas dá a Davi a capa, o arco, dá a sua espada, protege a Davi, e diz a palavra que a alma dele se apegou a Jonatas. Esse era o coração desse homem. Quando está perto de terminar a sua história, ele chega para Davi e diz assim: quando Deus desarraigar da terra todos os teus inimigos. Ele está falando de quem, amados? Falando do pai dele. Quando você se assentar quando você se sentar no seu trono, eu quero ser o segundo com você. Amados, o trono era de Jonatas, porque o pai dele morrendo, é ele que se assentar no trono. Mas ele compreendia no seu coração que Davi ia se assentar no trono, e ele não teve crise nenhuma com isso. Ele sabia qual era a vontade de Deus, e ele honrou a Jonatas, honrou a Davi. Eu olho para esse homem, amado, e digo: Deus, que Deus me dê esse coração de perder para o outro ganhar, de abrir mão para que o outro seja honrado. Mas também Davi tinha esse coração. Quando os seus anciãos chegam para ele está no fim da sua vida, eles chegam para Davi e abençoam Salomão. Lembra, não? Diz assim: que o trono do teu filho seja mais glorioso que o teu, que o reino dele seja mais amplo que o teu. Davi se dobra e adora ao Senhor. Se Davi não tivesse resolvido seu coração, ele morria ali de autocomiseração, de angústia, porque na hora da morte estão me profetizando isso, né? Não, mas ele sabia renunciar também. Era um homem que abriu mão também da glória própria por causa do seu filho. Mas uma outra história, e essa aqui eu queria chamar a atenção de vocês, a história de Ruth e Noemi. Lembra dessa história? Lembra? Bom, a história é que Noemi era uma judia e saiu de Israel e foi para as terras de Moabe. E lá ela tem 2 filhos, eles têm 2 filhos, e esses 2 filhos se casam com 2 moabitas. Lembra disso, não? Uma moabita se chamava Ruth e a outra se chamava Orfa. E passa um tempo, o marido de Noemi morre, os 2 filhos morrem também, e fica 3 viúvas. Você conhece a história? Interessante como essa história é cantada em casamentos, né? Onde quer que tu fores, irei também, né? Isso é cantado muito em casamento, mas a única coisa que não tinha nessa história é casamento. Não tem casamento ali. É a história de 3 viúvas. E Noemi faz uma pergunta interessante às suas 2 noras. Diz assim: escuta, vocês estão esperando que eu case de novo, que eu tenha filho, que esses filhos cresçam em casa com vocês? Quer dizer, investimento a longuíssimo prazo, né? A Orfa fala assim: é verdade, eu não aguento esperar isso não, eu estou querendo casar. Então volta para os seus. E ela continua falando com Ruth: Ruth, vai, fica aí, vai achar um marido para você. Está nova ainda, menina bonita, você vai achar um marido fácil. E fala diversas vezes com ela. Aí Ruth fala para ela assim: olha, não insista comigo para eu deixar você. Ela diz assim: onde você for eu vou. Ela renuncia ao direito de escolher o seu caminho. Ela passa a andar no caminho daquela mulher. E amados, não existe nos relacionamentos humanos
um relacionamento mais complicado que relacionamento de nora e sogra. Não existe. É um cabo de guerra constante, com uma vítima no meio. É ou não? Tem uma vítima ali no meio, as duas puxam para cá, puxam para lá. Ele me abandonou por causa daquela coisa lá, né? Assim, agora é meu, né? Para de interferir, né? E fica as duas ali, um cabo de guerra. E Jesus e Deus usam uma história do relacionamento mais tenso que existe para nos mostrar uma história de amizade. Você percebe o que é andar com diferente? Percebe o que é a amizade num ambiente de discórdia, de contenda, de disputa, de porfia? Pois é, amado, essas mulheres superaram tudo isso e eram amigas. E ela Ruth renuncia ao direito de escolher para onde iria. Ela renuncia à sua cultura. Ela diz: o teu povo é o meu povo, eu vou andar com você agora, o teu povo é o meu povo. Ela renuncia a descanso próprio. Ela diz: onde você repousar, e pousarei eu. Ela descansaria no descanso da sua sogra. E ela renuncia à própria fé. Ela diz: o teu Deus é o meu Deus. Por causa de amizade, amados. Amizade leva a gente a esse tipo de compromisso. Esse é o exemplo para nós, amados. Isso é figura da igreja. A igreja é assim. Quando Paulo fala de Epafrodito, diz assim: ele esteve a ponto de morrer por minha causa. Quando fala de Priscila e Áquila, diz assim: ele estiver a ponto de perder a cabeça por minha causa. Amados, esse é o padrão. Amém? Esse é o padrão. Nós somos irmãos, temos o mesmo pai, e esse é o ponto. Ah, mas pensa diferente. Não, é meu irmão, é meu irmão. Amém? Agora, o que eu acho interessante é que para mim é um negócio assim muito hilário, muito irônico, não sei que palavra eu daria agora, é que a gente se chama de irmão. Irmão fulano, irmão fulano, irmão fulano. Isso para mim demonstra que a gente não é. Porque quem é não se chama de irmão. Como é que você chama os seus irmãos na sua casa? É de irmão fulano? Não, chama pelo nome. Mas esse negócio tem que acabar. A gente é irmão porque a gente é nascido do pai, mas não precisa ter o título não, por favor. Agora, às vezes a gente usa irmão porque esquece o nome do irmão, né? Ô irmão, esqueceu o nome, né? Isso é uma escapada nossa, né? Noemi e Ruth mostram pessoas andando em tempos de miséria, em tempos de viuvez, em tempos de escassez, e elas caminham juntas. Isso é amizade. Amém? Você seria capaz de falar a alguém o que Ruth falou para a sogra? Onde quer que tu fores, irei eu. O teu povo é o meu povo. Onde pousares, eu pousarei. Onde você for sepultado, eu serei sepultado. O teu Deus é o meu Deus. Ele ainda está dizendo que para o marido não tem coragem de falar isso, não é para a sogra não. Mas a história aqui é de uma nora e uma sogra. E foi Deus que pôs, para mostrar para a gente qual nível que Ele quer que a gente caminhe. Ah não, se você não bate palma lá na sua congregação, eu não posso andar com você. O teu povo não é o meu povo. A gente até brinca, né? Esse irmão não é primo. Ô amados, nós somos irmãos, não porque a gente resolveu ser irmão, mas porque nós nascemos em Deus. Quando a gente é pequeno, a gente fala para o outro assim: e você não é mais meu irmão não. Mas é coisa de criança. A única coisa que pode quebrar a nossa relação, amados, é o pecado. Assim mesmo, não pode mudar a atitude nossa em relação às pessoas. Quando Samuel viu Saul se desviando, apostatando, se afastando de Deus, o que Samuel disse para ele? A partir de agora você não verá mais o meu rosto, mas longe de mim o pecado, deixando de orar por você.
Foi a única coisa que afastou Samuel de Saul foi o pecado. Aliás, a palavra diz que nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Não é entre Deus e nós, mas entre nós e Deus, porque Deus continua no mesmo lugar, nos amando, com expectativa da nossa volta. E assim, amados, tem que ser o nosso coração. Nada, senão a morte, pode nos separar. Amém, amados? E o que Deus uniu, não separe o homem. Deus nos uniu? Sim ou não? E onde foi que Ele nos uniu? Como diz alguém, amigo a gente escolhe, irmão não. Pois é, Deus fez você irmão, Deus nos fez irmãos, então acabou. Ainda que você fale assim, não, eu parei de brincar, você não é mais meu irmão não. Muda o fato? Não, não muda o fato. Somos irmãos, e irmãos chegados, somos amigos. Amém? Então é amigo aquele que nos recebe quando faltam as riquezas. Ter amizade é arriscar-se ao sofrimento. Como disse o Haroldo Alckmin, numa das suas palavras lá para nós, ele diz o seguinte: se você não quer ser traído, não tem amigos, porque o amigo é a única pessoa que trai a gente, porque inimigo não trai, só amigo trai. Então, se você não quiser ser traído, não tem amigos. A traição faz parte, é o risco que a gente corre. Sim ou não? Como é que Jesus chamou Judas no último momento? Amigo. Jesus nunca deixou de ser amigo de Judas, nunca. Judas deixou de ser amigo de Jesus, mas Jesus nunca deixou de ser amigo. Então, mas nós não temos desculpa, nós não temos escapatória, nós não temos alternativa, senão ser amigo das pessoas. Zacarias 13:6 e Salmo 41:9 tem duas palavras muito interessantes aí. Zacarias 13:6. Se alguém lhe disser: que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele: são feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Amado, quem feriu Jesus não foi os romanos, não, fomos nós. Você sabia disso, não? Quem feriu Jesus não foi os judeus, eu feri a Jesus. Cada chaga daquela no corpo dele fui eu que produzi. Foi eu que causei as dores em Jesus. E Ele veio e morreu por mim. Eu era inimigo dele, e Ele se fez meu amigo, sendo eu ainda inimigo dele. Então, quando você perguntar a Jesus: Jesus, que feridas são essas? Ele vai dizer: foi as feridas que você me causou, porque eu fui ferido na casa dos meus amigos. E Ele diz assim: olha, aquele que metia comigo a mão no prato foi esse que contra mim levantou o calcanhar. Porque o costume ali, amados, era ter uma bacia grande e todo mundo comia com a mão direita, pegava ali a comida, colocava na boca, todos juntos. Até hoje é assim na África, viu? Se você for na África lá, você vai ter que comer junto com as pessoas lá, metendo a mão, sempre a mão direita, porque a mão esquerda eles usam para higiene. Então é a mão direita. E aquele que metia comigo a mão no prato foi esse que levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus não sabia que ele ia ser traído por Judas? Jesus encheu Judas com o Espírito Santo. Jesus ordenou Judas ao ministério. Jesus enviou Judas a pregar o Evangelho. Jesus deu dons a Judas. Você lembra disso, não? Jesus entregou a Judas a bolsa para cuidar dos outros. Jesus não sabia? Jesus foi pego de surpresa? O que você acha? Não. Ele chega para Judas e fala assim: o que você tem que fazer, faz depressa. Ele estimulou Judas a cumprir o seu papel, mas chama Judas até o último momento de amigo,
porque ele era amigo daquele que era seu inimigo. Não sei se eu estou falando de Judas ou de mim. Foi por causa dessa amizade com Noemi que Ruth entrou na genealogia de Jesus. Aliás, aquela genealogia é uma confusão só, né? Pois é, Deus nos pôs nela também. Deus nos pôs nessa genealogia, não é? Está ali uma Raabe, está ali uma Ruth, está ali uma Batseba, tá... Jesus também não teve origem muito boa não, né, gente? Ele teve que passar pelo nosso caminho para nos compreender e nos levar para o caminho dele. O último ponto: amigo é aquele de quem eu me fiz próximo. A amizade, ela não nasce no vácuo. A amizade, ela nasce a partir de uma disposição minha de me aproximar das pessoas. Jó capítulo 6, verso 14, tem uma palavra muito interessante, diz assim: ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Jó 6,14, eu vou ler de novo. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, a menos que tenha abandonado o temor do Todo-Poderoso. Como é que diz a sua versão aí? É diferente dessa? Seis 14. É a mesma coisa? É igual? Ainda que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Aqui podemos interpretar que alguém que abandonou, e essa pessoa não posso mostrar compaixão, que eu acho muito difícil, pelo Espírito da Palavra. Eu prefiro pensar que eu só não vou mostrar compaixão ao aflito se eu tiver abandonado o Todo-Poderoso. Mas enquanto eu estiver com o Todo-Poderoso, eu vou mostrar compaixão às pessoas. O amigo é aquele de quem eu me fiz próximo. E aí você tem que se lembrar da história do samaritano, que algumas versões chamam de o bom samaritano. E eu digo assim, o homem normal. Ele era normal, ele não era bom samaritano, ele era normal, porque ele fez o que devia fazer. E Jesus coloca as coisas assim em termos tão interessantes, porque ele diz que um levita passou, um sacerdote passou e por fim um samaritano. Porque o samaritano para o judeu era como um cachorro. E Jesus choca as pessoas, mostrando aquele samaritano fazendo o que o levita e que o sacerdote deveriam fazer. Interessante que os três passam pelo mesmo caminho. Então a amizade aqui não é uma questão de geografia. Ele não está falando de proximidade geográfica, ele está falando de proximidade de coração. Quando a gente se aproxima das pessoas numa decisão de ajudar o aflito. Ele viu, chegou perto, investiu naquele homem, não perguntou quem tinha matado, não perguntou quem tinha batido, não perguntou o nome do ladrão, não fez BO, não fez nada disso. Pegou o homem, curou o homem, levou para a hospedaria, deixou dinheiro e falou: quando eu voltar eu cubro o resto. Amados, esse é o padrão de Deus para nós. Agora, quando a gente escuta uma palavra dessa, a gente corre o risco de pensar assim: é verdade, ninguém faz isso comigo, ninguém é meu amigo, ninguém chega perto de mim nas minhas aflições. Mas amados, se você está entendendo assim, então você não me escutou, porque eu estou falando que é assim que a gente deve ser em relação aos outros.
Você me entendeu ou não? Eu não estou perguntando quem é o seu amigo, eu estou perguntando de quem você é amigo. Se você faz isso, se você é capaz de renunciar às suas posições, se você é capaz de mudar os seus rumos, se você é capaz de abraçar a fé do outro, se você é capaz de deixar tudo que você tem por amizade a alguém. Esse homem que foi assaltado, ninguém sabia a origem dele, a palavra não fala a origem dele, mas a palavra fala da atitude do samaritano. Amados, que Deus nos dê esse coração em relação aos outros. A minha oração agora seria: Deus, me faz ser amigo das pessoas. Eu não vou atrás de pessoas que sejam minhas amigas, eu vou ser amigo das pessoas, com a graça de Deus, porque eu tenho esse espírito de adoção, eu tenho o espírito de Cristo em mim, e eu vou atrás das pessoas para servir as pessoas, e não para ser servido. Amém? No que depender de vós, tende paz. E ter paz não é falta de briga, ter paz é fronteira aberta, é coração aberto, é uma vida sem trancas em relação às pessoas. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus cuide de nós. Quero agradecer aos irmãos a paciência de me escutar aí esse tempo todo aí, e quero rogar a Deus que Deus nos faça um povo que escute ao Senhor, que ande com o Senhor, e que a gente possa fazer a diferença nesse tempo, num tempo assim de amizade tão superficiais, num tempo onde as afeições se perderam, que nós possamos, amados, ser o lugar onde as pessoas cheguem e encontrem a amizade de Deus. Amém, queridos? Porque eu creio que se a pessoa chegar perto de nós e encontrar isso que eu estou falando aqui, certamente ela ficará. Em Atos, capítulo 11, quando os apóstolos em Jerusalém enviam Barnabé para Antioquia, vocês se lembram quem era Barnabé? Sim ou não? O nome dele qual era? José. Mas deram um apelido para ele, Barnabé, que significa filho da consolação ou filho da exortação. E significa que aquele homem, onde ele chegava, ele animava as pessoas, onde ele chegava, ele entusiasmava as pessoas, onde ele chegava, ele cobria as pessoas, ele guardava as pessoas. E o texto diz ali de Atos 11 que Barnabé era homem bom. E uma das versões diz: porque Barnabé era homem bom, muita gente se uniu ao Senhor. A vida de Cristo em Barnabé atraiu as multidões. A vida de Cristo nele, a bondade de Deus nele atraiu as pessoas. Amados, quem não quer ficar perto de uma pessoa boa? Se o seu vizinho estiver lavando o carro, chega junto, lava o carro com ele. Se o seu vizinho estiver cortando a grama, chega junto. E deixa as pessoas verem a bondade de Deus na sua vida. Amém? E aí, amado, na hora que você convidar para a reunião, ela vai, porque quem não quer ficar perto de gente boa? Quem não quer ficar perto de uma pessoa boa? E quando seus vizinhos falarem assim: olha, eu tenho um vizinho que é muito bom, nem sei qual é a religião dele, mas ele é muito bom, vão glorificar o nosso Pai que está nos céus, verão as nossas boas obras. Amém? Se aproxime das pessoas, seja bom. Você é bom ou não? Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa que vendo alguém trabalhar, você mete a mão no ombro, ou você faz aquela pergunta clássica de quem não quer ajudar: precisa de alguma ajuda? Pergunta não, vai ajudar. Porque tem gente orgulhosa que fala assim: não, eu faço sozinho. Então não pergunta não, vai lá e ajuda. Amém? Eu quero finalizar contando uma historinha que eu li no livro. O nome do livro é A Linguagem de Deus, de Francis Collins, que é o diretor do projeto Genoma nos Estados Unidos, não menos que isso, esse homem. E ele conta uma história de um fato que aconteceu na Índia, e só podia ser na Índia, quando numa enchente, uma mulher vê um escorpião
em cima de um pedacinho de madeira que estava sendo levado. E essa mulher, e só indiano pensa nessas coisas, né? Vai lá e tenta pegar o escorpiãozinho para salvar o escorpiãozinho. Na hora que ela toca no escorpiãozinho, o escorpião tenta picar, ela tira a mão depressa. E aí vai de novo pegando o escorpião de novo. E alguém que está perto fala: escuta, você não sabe que esse escorpião vai lhe matar se você continuar assim? E ela fala: eu não vou deixar que a natureza de matar dele interfira na minha natureza de salvar. Eu vou salvar esse escorpião. Então não importa o que o outro é, não importa. Você tem que amar, você tem que ser amigo, você tem que se aproximar e você tem que ajudar. Amém? Que Deus nos ajude, que Deus nos complete com o seu Espírito Santo.